Hoje será um daqueles vídeos onde eu vou ter uma conversa muito sincera com vocês enquanto eu tiro a minha maquiagem, olha só. Tá bem legal esse look, né, gente? Vocês vão ver Lorelai se desmontando, o que também faz muito sentido pra esse vídeo, que é uma história muito pessoal minha, é algo que eu comecei a refletir esses dias, sobre algo que talvez a maioria das pessoas não entenda como funciona. É uma história, assim, muito pessoal pra gente que é LGBT, e muito mais pra quem é afeminado e tal, né? Enfim, hoje eu vou falar sobre a voz. Olha só. Eu, Lorelai Fox, tenho uma maneira muito peculiar, muito própria, muito minha de falar, né? Tem essa minha voz de telemarketing, não sei, voz de professorinha. Uma voz que faz muito sentido pro meu personagem, pra minha drag. É uma voz que eu sei que é muito marcante, um tanto aveludada, sensual. Mas é uma voz muito criticada. Eu tô falando literalmente da minha voz, não do meu discurso. Eu tô falando da minha voz mesmo. Pra você que é menino, gay, você vai entender o que eu tô falando provavelmente. Talvez você já tenha passado por isso. Que é, quando a gente era criança, ouvia as pessoas falarem: engrossa essa voz, fala igual homem. Desde pequenininho. Eu não sei por que nós, gays, às vezes temos a voz afeminada, delicada, fina. Não sei, acho que ninguém consegue explicar isso. Mas a questão é que muitos de nós temos essa maneira de falar. Não sei por quê. Desde pequena a gente ouve as pessoas criticando. Acho que talvez um dos primeiros bullying que a gente receba são das pessoas falando: ah, fala igual homem, grossa essa voz. Dentro da família também é um bullying muito frequente. Eu me lembro muito. Reuniões de família, provavelmente as pessoas da minha família nem vão lembrar disso, porque pra eles não faz diferença nenhuma, né? Óbvio. Eu me lembro de festa de família, tá vários primos meus sentados numa mesa e todo mundo começar a pedir pra eu falar. E eu falava normal e as pessoas começavam a falar: ah, engrossa a voz, fala igual homem, você é feminino ou masculino? E eu não sabia nem a diferença de feminino e masculino, nem sabia o que queria dizer. Isso fazia com que, sem eu entender por quê, eu já não queria mais falar em público. Olha que estranho. Eu já sabia que se eu falasse em público, se eu falasse na escola, as pessoas iam me zoar por isso, me zoar pela minha voz. Mas, ao contrário do que vocês podem estar imaginando, não, eu não me isolei do mundo por causa disso. Mas eu adquiri uma coisa que se chama tentar engrossar a voz. Desde a minha adolescência, desde que eu comecei a conviver em sociedade, né? Tirar a peruca, gente, importante agora. Ai. O que é engrossar a voz? É tentar falar um pouco mais sério pra tentar ser mais padrão do que a sociedade espera, mesmo assim. Isso é algo que me acompanhou por muito tempo, muito tempo. Na verdade, eu sempre detestei a minha voz, eu sempre tive muita vergonha dela. Quando eu criei meu canal no YouTube, esse foi um dos principais motivos pra eu ter medo de ter um canal. As críticas a respeito da minha voz, do meu jeito de falar. Porque pra mim isso é frequente, sabe? Eu sou um gay bem padrãozinho, eu me considero bem padrãozinho. Muitas pessoas não percebem que eu sou gay se eu estou em um ambiente, porque eu me visto de uma maneira completamente discreta e fisicamente não tem nada que dê pra perceber que eu seja afeminado. Hoje em dia, né? Na minha adolescência era diferente. Só que se eu abro a voz, o mundo me condena. Quando eu criei meu canal, eu fiquei com muito medo, mas foi a primeira vez, juro, no primeiro vídeo meu que viralizou, aquele vídeo é drag ou é trans, a maioria dos comentários era sobre justamente a minha voz. Justamente essa coisa que eu tinha tanto medo e tanta vergonha. As pessoas começaram a falar da minha voz e de uma maneira muito positiva, de uma maneira que eu nunca tinha ouvido. Gente, tô horrível agora. Nunca tinha ouvido as pessoas elogiando minha voz. Mesmo, nunca. Nunca. Meu timbre é a sua identidade vocal, né? E foi aí que eu comecei, aos 28, tinha 28, eu acho, anos de idade, comecei a gostar da minha voz. Comecei, não gosto dela totalmente, mas foi aí que eu comecei a me aceitar, a aceitar a minha voz e ver que, putz, muita gente acha ela bonita e gosta da maneira com que eu falo, e ela é uma ferramenta muito poderosa pra mim e pra minha drag. Pra mim, como menino, como homem, né? Não menino, porque eu sempre falo que eu sou um menino, né? Pra mim, como homem, ainda não é legal. Mas eu aprendi a ver que isso é mais um problema da sociedade, do que as pessoas esperam de mim, do que de mim mesmo. Eu achei que eu já estava superando essa história da voz. Eu achei. Mas é aí que temos a grande reviravolta dessa história, que é:
Não, eu não estava. Não estava esperando nada. Não, mentira. Superei um pouco sim, né? Não vai ser injusta. Quando esses dias eu tava numa loja. Uma loja ou num restaurante, não lembro. Eu fui perguntar alguma coisa. Pra eu falar, eu falei. Tentando falar com a voz mais grossa. Que é uma coisa que eu sempre fiz. Só que é tão automático assim, é tão automático tentar fazer isso para não virar uma chacota. Eu percebi que eu continuava tentando mudar quem eu sou para entrar dentro desse padrãozinho sociedade, homens têm que ter voz grossa. E eu não consigo. Só que mesmo assim vem uma tentativa de tentar falar mais grosso. Tipo, mais sério, sabe? Eu tenho que falar mais sério, assim, ó. Falar mais sério, mais grosso. Você sente que muda lá, né? Quando eu fiz aula de canto, você sente que muda, assim, a coisa aqui dentro de você. E eu faço isso o tempo inteiro. Eu tô o tempo inteiro tentando falar de uma maneira mais grossa para as pessoas me respeitarem. Se eu tô no Uber, eu tento falar assim com o Uber, porque eu tenho medo que ele perceba que eu sou viado e me distrate. Eu sei que se eu não falar com a voz grossa, as pessoas não vão me levar a sério. Só que ao mesmo tempo eu sei que eu não preciso disso, eu não devo precisar disso. Só que é tão automático, é tão já enraizado dentro de mim essa defesa, involuntariamente mesmo. Quando eu me dei conta de que eu ainda engrossava a minha voz pra falar com as pessoas, eu vi o quanto você crescer sendo julgado pela sua voz realmente traz esses impactos pra sua vida adulta, sabe? Existem várias maneiras de sofrimento, sabe? Eu acho que um deles é você tentar se encaixar e não conseguir. Não importa se você é uma bicha super assumida, super a bicha famosa do YouTube, que todo mundo sabe que é conhecida por ser a militante LGBT, não importa. Você também vai ter seus traumas e suas coisas que você não consegue superar, medos enraizados. Eu vejo que eu tenho muito medo ainda das pessoas me julgarem gay, me destratarem por eu ser gay, me menosprezarem, não me darem ouvidos. E com certeza essas coisas me abalam, sabe? De verdade. E também sinto isso muito em relacionamento, sabe? Em relacionamento eu penso muito de que... É bizarro falar isso, mas de que meus namorados gostariam que eu tivesse uma voz não tão feia assim, entendeu? Eu penso muito nisso. Se você vai conhecer a família de um namorado seu, você vai chegar lá com essa voz que eu tenho. É muito difícil você não se sentir culpado, entendeu? E é muito horrível você se sentir mal por uma coisa que é sua, uma coisa que faz parte de quem você é, uma coisa que não te define, o mundo te define por aquilo, você não. Não sei o que fazer. Basicamente eu não sei, isso é uma coisa minha que eu não sei superar. Eu sei que as pessoas que frequentam o meu canal gostam da minha voz e tal. E provavelmente aqui vai ter um monte de comentários do tipo: nossa, sua voz é linda, ame sua voz, tá, blá blá blá. Igual vocês sempre falam, obrigado, eu amo vocês. Vocês me ajudaram a aceitar mais isso em mim. Só que não é simples assim, né? E eu tô dividindo isso com vocês porque eu sei que tem muita gente que passa por isso também. Quando eu percebi que eu tava engrossando minha voz em público, às vezes, eu comentei no Twitter e muita gente falou que também passa por isso. Então era isso que eu queria dividir com vocês mesmo. Que eu não sei o que fazer pra parar de me sentir mal com isso. É um processo de aceitação contínuo. Eu acho que é um processo de você entender quem você é, sabe? Amar você sendo quem você é. Mas é um processo que eu ainda estou buscando. É um processo que eu não conquistei, sabe? A gente dividir nossas fraquezas ajuda a gente a se apoiar mais, eu acho. Porque no fundo, a gente só quer ser aceito. É por isso que a gente engrossa a voz. Porque a gente quer que as pessoas aceitem a gente. Eu quero ser aceito, sabe? E a gente quer se encaixar, a gente quer... Ninguém quer ser excluído de grupos ou sentir que sei lá, seu namorado preferia que você tivesse uma voz grossa. Ninguém quer sentir isso. Então a gente se obriga. Precisou de um processo de reflexão grande sobre isso pra eu entender o real motivo de eu ter vergonha de chamar um garçom. É porque eu tenho uma voz de viado, basicamente é isso. Entendendo tudo isso, eu também percebo por que às vezes quando a gente é LGBT a gente se exclui, sabe? Você tem reunião de família, por que você não quer estar junto? Por que você tem medo de interagir? Por que às vezes a gente se exclui, né? Por que às vezes o único recanto que a gente tem pra viver em paz é na internet, onde a gente não vai ser julgado, que a gente tá escrevendo e não falando. Não é o meu caso, né? No meu caso eu tô falando também. Mas enfim, eu não sei o que fazer. A autoestima é um processo longo, doloroso, mas é algo que a gente precisa buscar e passar, né? Estou tentando e não estou sozinho. Conto com a ajuda de vocês. Contem aqui suas histórias de aceitação ou de não aceitação e coisas que vocês sabem que vocês não precisam mudar em vocês. Eu não preciso mudar minha voz, mas às vezes eu me pego tentando mudar para que as pessoas me aceitem mais. Fiquei muito triste comigo mesmo quando eu percebi isso. Muito triste.
Que eu penso, nossa, eu sou Lorelai Fox, eu tenho que dar o exemplo, sabe? Eu acredito muito nisso. Eu peguei essa coisa de que eu tenho que ser o exemplo pros gays. E eu não sou uma pessoa ideal, assim. É isso. É nessa que eu vou.